Olá, Olá, minha amiga. você me ouve bem? Sim, aí também está Que bom? bom, tá O som ótimo. também está bom. Seja bem-vindo oficialmente a nossas casas, né? A Obrigada. Casa do Caminho. Que bom que nós estamos aqui juntos hoje para mais um papo, né? E que papo gostoso, né? Falar sobre Cristo também é muito bom, né? Então, dando início aí à nossa live de hoje, dando as boas-vindas a todos os nossos amigos que estão se conectando com a gente agora, né? Sejam muito bem-vindos de coração. Larissa, nós vamos então, conforme a gente falou, né? Nós vamos agora desativar a caixa de comentário, amigos, para que a gente possa discorrer sobre o assunto, né, de forma fluida. E em torno de 30 minutos a 35 minutos nós vamos finalizar o tema para que a gente abra o espaço para a gente falar sobre alguma dúvida, pergunta, comentário de algum amigo nosso aqui, tá? E dentro de até 50 minutos, 55, infelizmente nós não temos mais que uma hora ainda, que Uhum. seria muito pouco tempo, né, amiga, para a gente falar sobre tanta coisa boa e que depois de um tempo a gente se conecta com uma áurea tão sublime que a gente acha muitíssimo pouco tempo, né, mas a gente precisa de colocar em prática, né? Então, que a gente se una aí em espírito para que nessa hora a gente esteja conectado com o alto. Então, Eu vou só pegar um relógio, porque o Instagram ele não mostra o tempo, só para eu não me perder, tá? tá Tá aqui joia. do ladinho. Beleza, tranquilo. Pessoal, então, mais uma vez, falando aí, para quem entrou agora, nós vamos desativar a caixa de comentários para a gente discorrer sobre o assunto de forma fluida. E dentro de 30 a 35 minutos a gente reabre a nossa caixa de comentários, ok? Vamos convidando os nossos amigos a se conectarem. Como diz o nosso amigo Uriel, vamos clicando na pipa aqui embaixo, vamos enviando para todos os nossos amigos espíritas que estão em casa também, para nos conectar. Antes de mais nada, gostaria de dizer que nós da Casa do Caminho somos muito gratos pela sua disponibilidade, Larissa, em estar conosco nesse instante, trocando ideias tão boas, né, sobre assuntos que a gente precisa de colocar em prática em nossas vidas, né, e que dádiva divina que nós temos de compartilhar com nossos amigos do que a gente aprende, né, do que a gente tem de chance de colocar em prática com essa doutrina que nos leva tanto apoio, tanto conhecimento, né? E que nos instrui tanto, né? Então, em forma de prece, né? Nós vamos elevar as nossas mentes ao Pai, a Deus, agradecendo, antes de mais nada, pela chance de estarmos aqui conectados, antes de mais nada, encarnados, pela dádiva divina, de passarmos por mais algumas provas, expiações, que nós possamos entender que todas as dificuldades que estamos tendo nesse instante, que o mundo todo passa de uma forma única, nos é muito útil para a nossa expiação, para a nossa instrução, que nós possamos fazer válido o maior tesouro que Deus nos deu, que é a vida e o tempo. Que nós possamos usá-lo de forma muito útil, valiosamente prática, e que nós possamos hoje engrandecer nossos espíritos um pouco mais, entendendo o nosso tamanho tão pequeno frente a Deus, mas sempre caminhando rumo a Ele. Esteja conosco, Deus, hoje e sempre. Que assim seja. Então, a nossa amiga baiana, residente no estado do Rio de Janeiro, estando em Minas Gerais agora, em todos os estados, né, dentro de nossas casas. Agradecemos por ter aberto as portas da sua casa, amiga Larissa, para que a gente pudesse conversar um pouquinho hoje, né? E dentro de 30 a 30 minutos, 35, nós vamos abrir a nossa caixa aqui novamente para a gente falar um pouquinho sobre o tema aqui, tá? Então, o palco é todo seu, eu vou estar aqui para que você precisar, tá? E esteja com Deus. Ok. Boa noite a todos. Agradecemos imensamente a oportunidade, o convite. É uma alegria imensa estar aqui com vocês nessa noite, ter a oportunidade de compartilhar um pouco do que nós estudamos.
de chegar à casa de vocês, literalmente através da internet. E eu espero também que, principalmente, a mensagem de Jesus possa fazer morada nos nossos corações. O tema dessa noite é Bem-aventurados os aflitos. Parece um tema, a princípio, tão comentado. Eu acredito que a maioria que está aqui assistindo já são espíritas ou tem algum nível de familiaridade com o espiritismo, alguns talvez estejam conhecendo agora, mas muitos já assistiram algum estudo, alguma palestra com esse tema, Bem-aventurados os aflitos. E é interessante porque, apesar de tão batido, continua um tema tão atual. Continuamos tão necessitados de ouvir mais, ouvir um pouco mais, para que a gente vá assimilando, aceitando, ao invés de nos rebelarmos diante das aflições tão presentes ainda no nosso planeta. E eu gostaria de começar com uma passagem que está em Eclesiastes 3, e que tem a ver com o raciocínio que nós criamos para o estudo de hoje. Há um momento para tudo e um tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar a planta. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de destruir e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de gemer e tempo de bailar. Tempo de atirar pedras e tempo de recolher pedras. Tempo de abraçar e tempo de se separar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. O mundo que vivemos hoje, ou que vivíamos há algum tempo atrás, era um mundo, uma forma de vida em que talvez nós não respeitássemos o que essa passagem aqui nos diz. O tempo das coisas. Dizem que o ansioso é exatamente aquela pessoa que nunca está onde ela se encontra. E nós sofremos, a nossa sociedade, a forma de vida, o estilo de vida que fomos desenvolvendo com a falsa sensação de uma evolução, mas na verdade nós passamos a não estar onde o nosso corpo se encontra. Então, em geral, agora a gente está aqui conectado, assistindo essa palestra, mas pode ser que muitos sejam tentados nesse momento a abrir outras janelas, a sair de uma live, entrar em outra live, essa não está tão interessante, deixa eu ir logo para outra. E assim nós vamos saltando de um fazer para outro, de uma tarefa para outra. A tecnologia foi avançando e nos dando mais tempo. Antes a gente precisava de um dia só para lavar as roupas, porque a gente precisava levar na margem de um rio e levar tudo aquilo ali, lavar para depois trazer para estender. E agora a gente tem máquinas de lavar. Mas enquanto a máquina está lavando a roupa, a gente já está fazendo tantas outras coisas, não é mesmo? Então não vamos respeitando o tempo de cada coisa. Assim como às vezes também não respeitamos esses convites ou essas convocações que a vida nos faz. Porque há tempo de aflições. O texto disse, há o tempo de chorar, há o tempo de sofrer. E o que eu queria que a gente se perguntasse é que, será que a gente tem respeitado, tem pensado de que há o tempo de sofrer? Ou mesmo quando a aflição bate à nossa porta, querendo nos convidar a este momento, de voltar para dentro, talvez de vivenciar um luto. São tantos os lutos e são tantos os enlutados nestes dias que vivemos. Mas as informações são tão rápidas, as notícias, os acontecimentos, que talvez não tenhamos tempo para viver nem mesmo o luto, nem mesmo as nossas próprias aflições. De repente já vem uma outra notícia, uma outra tarefa, o trabalho que a gente agora precisa desempenhar em casa, e vamos então atropelando o tempo de cada coisa, o momento de cada coisa, fugindo do momento presente
E alguns, inclusive, têm dito assim, podia pular logo para 2021. Cancela o 2020 porque as pessoas estão com uma visão de que se está no momento de quarentena, de isolamento e distanciamento social, então a vida não está valendo. Mas há o tempo da quarentena, ao tempo do distanciamento social, ao tempo do isolamento social. E em cada tempo existe um aprendizado que é específico daquele tempo. Existe um convite ou uma convocação, um aprendizado que é específico daquela conjuntura. Larissa, mas como que eu vou saber qual que é o aprendizado para mim nesse momento? Gente, os aprendizados que a vida guarda para cada um de nós, eles não estão escondidos como se fosse uma caça ao tesouro, que fica cada um, nossa, não faço ideia. Na verdade, eles estão bem na nossa frente. Talvez seja a coisa mais óbvia na sua vida e talvez seja aquela que você mais tem tentado fugir. Então, se você está em casa com certas pessoas, é com essas certas pessoas que está o seu aprendizado nesse momento. Estes são os instrumentos da sua lapidação e do seu tempo atual. Não adianta você querer fugir lá para frente, sabe por quê? Porque lá na frente você vai passar pelo ciclo que você fugiu e esse ciclo vai se repetir até que nós consigamos compreender o tempo de cada coisa e aproveitar o apontamento, a lição que está presente em cada um desses momentos. Porque quando a vida está muito tranquila e poderíamos dizer, todos já tivemos algum momento da vida sem aflições. E aí nesse momento que é sem aflições, há um aprendizado para esse momento. Um aprendizado de organizar instrumentos para quando a coisa ficar mais complicada, a gente já ter ali algumas coisas que nos ajudem e também a oportunidade de usufruir desse momento de calmaria. E é muito comum que no momento da calmaria, a gente às vezes nem aproveite a calmaria. Quantos de nós diante da calmaria não diz assim, tá bom demais para ser verdade. Então a gente já fica ansioso. Para de aproveitar aquele momento de calmaria, de tranquilidade, de júbilo e começa a, mais uma vez, ir lá na frente, pensando, o que será que vai vir? Que tipo vai ser a próxima aprovação? Ó, isso daqui, esse relacionamento, essa pessoa tá muito legal. Daqui a pouco... Então a gente acaba fugindo desse momento presente, mesmo quando estamos no momento presente bom. No momento presente de tranquilidade, em que poderíamos aproveitar também ali para testemunhar a nossa fé, a nossa fidelidade a Deus. Quando as coisas estão boas, nós temos a oportunidade também de ajudar outros corações que estão aflitos. Eu tenho pensado muito, porque me encontro, eu estou aqui em casa, com meu esposo, com a minha filha, temos o que comer, temos o que beber, temos saúde. E várias vezes nas minhas orações eu me perguntei, Senhor, o que queres de mim nesse momento em que tantos corações estão aflitos e tomados por dores que eu sequer imagino? Em que tantos corações estão enlutados? Em que tantas mães sequer têm oportunidade de enterrar dignamente os seus filhos? Deus, o Deus que nós conhecemos na doutrina espírita, o Deus que nos foi apresentado por Jesus não é um Deus de privilégios. Então, se eu e você, que talvez esteja numa situação semelhante, se nós estamos com a possibilidade da saúde, do recurso financeiro, se a gente pode ir no mercado, mesmo que cheio de coisas para nos proteger, mas se a gente tem a possibilidade de escolher, já pararam para pensar nisso? A gente pode escolher o que a gente vai comprar. Muitos de nós. Possivelmente, se a gente está aqui vendo essa live, a gente está nesse grupo, dos que podem fazer esse tipo de escolha. E no mundo a gente diz que isso é privilégio. No mundo material é privilégio mesmo. Mas no aspecto espiritual não é privilégio. Na lei de Deus não é privilégio. E também não é mérito. Não é que a gente é melhorzinho e tá tudo certo. É que Deus nos deu responsabilidades. É como se Deus dissesse assim, meu filho, tem um monte de coisa que você vai ter que ajustar.
E talvez os seus ombros não estejam largos o suficiente para você ajustar essas coisas agora. Talvez você precise amadurecer alguns aspectos. A musculatura da sua alma precisa ficar um pouquinho mais robusta para que você carregue a sua própria cruz. Então eu vou te dar algumas oportunidades para que você vá à terra numa condição mais favorável e que você possa exercitar esses aspectos com aflições um pouco mais amenas, mas com responsabilidade. Enquanto você tem saúde, enquanto você tem acesso à informação, enquanto você tem a oportunidade de fazer, faça. Porque isso vai favorecer o seu próprio desenvolvimento. E aí, à medida que nós vamos aproveitando essas oportunidades, porque nós temos duas opções num cenário como esse. A gente pode olhar ao nosso redor, perceber que o mundo está pegando fogo, e literalmente pegando fogo lá fora, que as pessoas estão sendo assassinadas, que as pessoas estão passando por provações que sequer cogitamos como seja essa experiência, e nós poderemos simplesmente não fazer nada. Ou nós poderemos, cada um, intimamente no templo interno do próprio coração, nós poderemos nos perguntar: como consolar? Como ser para essas pessoas que estão tão sem esperança nesse momento uma centelha, uma faísca de amor, para que aquela pessoa que está já quase não acreditando em mais nada, por conta de uma ação nossa ou de uma palavra, possa recuperar a sua confiança em Deus. Porque, gente, quando a provação, quando a aflição é grande, é difícil. Se alguém não nos ajuda, se alguém não reacende aquela labareda, é difícil para a gente manter acesa a chama da própria fé. É por isso que a lei de Deus é a lei de solidariedade, a lei de fraternidade. Por isso que não está todo mundo passando a mesma aflição ao mesmo tempo. Para que aqueles que nessa oportunidade estão menos aflitos possam lembrar aos mais aflitos que Deus é um Pai misericordioso, é um Pai justo, é um Pai bom. E que se está vendo agora algum tipo de cobrança ou de aprendizado no que tange a sua justiça, a misericórdia está atuando ao mesmo tempo, ainda que não compreendamos. Ainda que os nossos olhos se choquem diante da justiça e não tenham capacidade de vislumbrar o amor e a misericórdia que também estão ali presentes. Então, há o tempo de cada coisa, há o tempo da aflição, e não sabemos quando é o nosso tempo da aflição, mas há também o tempo da consolação. Jesus disse isso no Sermão do Monte, que está lá em Mateus capítulo 5. É uma promessa, é uma afirmação muito poderosa. Não é um talvez, é uma sentença. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Jesus não disse talvez sejam consolados, quem sabe sejam consolados. Jesus disse, serão consolados. Felizes, bem-aventurados são felizes. Felizes os aflitos, parece contraditório, mas Jesus, felizes. Como? Como ser feliz diante de uma aflição? E a palavra aflição está muito relacionada à palavra luto, enlutados, aflitos pela partida de alguém. É uma das grandes aflições desse momento. Como ser feliz? Como ser bem-aventurado diante de uma dor como essa? Num cenário como o nosso, em que as pessoas sequer podem ver pela última vez, mesmo que sejamos espíritas, e saibamos que o ser não está mais ali, mas isso faz parte. É um ritual, é algo que culturalmente nós aprendemos, esse momento da despedida. E é difícil para espíritas ou para não espíritas não poder passar por isso da forma como culturalmente aprendemos. Mas Jesus fez uma promessa. Ele disse, olha, não interessa qual a sua aflição.
Não interessa se foi há 2000 anos atrás ou em 2020, ou daqui a mais de 2000 anos, os aflitos, eles serão consolados. E talvez alguns estejam pensando, vai ser na próxima encarnação, né? Porque nessa realmente não tem condições. Será? Será que esse consolo que vem da aflição, essa promessa, não pode começar nessa mesma existência? Será que precisa mesmo ficar para a próxima? E então eu trouxe para vocês uma história breve que eu gostaria de compartilhar, porque o tempo urge e a Sapucaí é grande, como dizia na novela. É uma história, eu tinha escolhido uma outra história, mas aí o meu esposo falou assim, conta essa outra aqui, porque essa é de uma pessoa que morou aqui no Rio e pode ser que o pessoal lá de Minas não conheça. E a que eu queria contar tinha grandes chances de vocês já conhecerem. Depois eu pergunto para o Augusto se vocês conhecem ou não, e aí numa próxima oportunidade eu vejo. Mas é a história do Amazonas Hércules. Amazonas Hércules foi um homem que nasceu há bastante tempo, em 1912. Ele desencarnou em 2004, aos 91 anos, pelo tempo, vocês percebem, né? 1912, 2004. Ele nasceu em Manaus, no Amazonas, era, portanto, manauara. E desde o início da sua vida, ele passou grandes aflições. Imaginem que antes de nascer, o pai dele já desencarnou, então ele sequer conheceu o pai. E a mãe dele desencarnou quando ele tinha 4 anos de idade. Ele foi, portanto, criado por uma tia madrinha, que era espírita. E que desde cedo introduziu os conhecimentos da doutrina espírita na vida do Amazonas Hércules. Inclusive levou ele para frequentar a Federação Espírita Amazonense, que inclusive eu tive a oportunidade de conhecer lá em Manaus. E então, logo no início da vida, ele passou dificuldades, passou privações, mas era um jovem muito alegre, muito sorridente, um sorriso largo, um corpo alto, robusto. Ele chegou a se mudar com essa tia para uma cidade pequenininha, depois ele ficou mais velho, tinha aquele idealismo, aquela vontade juvenil de ter a sua própria vida, sua carreira, voltou a morar em Manaus, teve diferentes empregos, passou pelo exército, até que ele começou a sentir alguns formigamentos na perna. De repente ele começou a ter desmaios e percebeu que apareciam feridas na sua pele que não cicatrizavam. Quando ele buscou o médico do exército, nada foi descoberto, mas aquilo continuava. Até que um médico percebeu que era o mal de Hansen, a antiga lepra, agora chamada de hanseníase, que estava acometendo todo o seu corpo. Então ele buscou diferentes tratamentos. Imagina, se hoje ainda há um estigma, imagina nessa época, há tantos anos atrás. Então ele achava que a vida dele tinha acabado, ele ainda tão jovem, com tantos projetos. Ele pensava que não tinha mais nada para ele. E então a doença foi avançando e ele precisou vir ao Rio de Janeiro para buscar um tratamento mais adequado. Lá em Manaus, os tratamentos ainda não eram tão favoráveis. Ele já era um homem e morando aqui no Rio de Janeiro, para conseguir custear a própria vida, o tratamento, ele chegou a trabalhar em 3 empregos ao mesmo tempo. Só que a doença foi avançando de uma tal forma que agora ele já nem podia trabalhar. E o próprio estigma da doença, que as pessoas na época consideravam que fosse contagiosa, foram afastando ele das possibilidades de trabalho. Até que ele foi morar numa colônia chamada Curupaiti, que ainda existe, fica em Jacarepaguá, aqui no Rio de Janeiro, que cuida, muitos moram. Hoje, a quantidade, né, como já existe tratamento, a quantidade de novos pacientes é pequena, mas naquela época eles precisavam muitos ficar afastados da sociedade para ter seu tratamento lá. Ele morou por 50 anos lá em Curupaiti. E lá existia um Centro Espírita Filhos de Deus. E ele começou a trabalhar, a morar lá, a fazer o seu tratamento, porque existe um hospital, e a também frequentar esse Centro Espírita Filhos de Deus. Se tornou secretário do Centro Espírita, e a doença avançou de uma tal forma que ele precisou amputar a perna esquerda, então ficou numa cadeira de rodas. No início ele ficou de bengala, depois foi para a cadeira de rodas, e ele também ficou com as mãos atrofiadas.
E como ele era secretário do centro espírita, ele trocava muitas correspondências. Então ele colocava um lápis aqui e ia datilografando. Hoje nós diríamos digitando, mas naquela época era datilografando, através da ajuda de um lápis. E as pessoas que tiveram a oportunidade de conhecê-lo e de conviver com ele durante esses 50 anos de serviço, porque ele foi um emérito trabalhador espírita, falam que era incrível como ele sentia dores, como ele passava por aflições tão difíceis e ele estava sempre sorrindo. Ele nunca reclamava. Pelo contrário, Divaldo Franco, que era amigo dele e já fez palestras, inclusive homenageando o Amazonas Hércules, dizia que ele mesmo ficava impressionado porque estava lá um homem visivelmente doente, com as mãos atrofiadas numa cadeira de rodas. Com o passar do tempo ele já era um senhor idoso, porque se ele viveu até 91 anos, uma grande parte da vida dele ele já era um senhor. E então chegavam pessoas saudáveis, pessoas que chegavam de carro, aparentemente, tudo bem, aparentemente. E essas pessoas iam conversar com ele e choravam, pedindo conselhos, pedindo orientações, buscando consolo diante daquele homem que morava numa colônia de Hansenianos, numa casa tão simples, com condições tão modestas, e que ainda passava por dores físicas, mas que tinha uma alma já curada. E eu reservei aqui para ler para vocês uma fala dele. Ele era também poeta. Ele, inclusive, quando ainda não estava na cadeira de rodas, quando estava ainda de muletas, ele ia para outros centros espíritas da região aqui do estado do Rio de Janeiro para fazer palestras. E declamava poesias, tem poesias de sua própria autoria, chegou a publicar um livro. E as pessoas tinham nele uma referência. E talvez a grande maioria, ele vivia de tal forma bem, apesar das aflições, ele se sentia de tal forma consolado que talvez as pessoas até esquecessem que ele passava por essas aflições. E tem uma fala dele muito significativa em que ele diz assim: com os trabalhos no Centro Espírita Filhos de Deus, passei a compreender o verdadeiro sentido da doença, como instrumento da minha recuperação espiritual. Senti a futilidade daqueles planos de ocupar uma posição de destaque na vida. Tais planos seriam certamente a minha derrocada no desenvolvimento espiritual. Talvez, eu fico pensando que talvez alguém na minha estatura espiritual, se eu conseguisse passar pela experiência de uma hanseníase ou de uma doença difícil, tão difícil quanto essa, se eu simplesmente sustentasse o resto da vida com essa doença, talvez eu chegasse na espiritualidade e já fosse uma bem-aventurada. Talvez já fosse um espírito completista, alguém que já fez muita coisa, porque simplesmente deu conta de passar, mesmo que com murmúrios, com reclamações, porque no meu caso eu passaria com muitas reclamações, temos que ser sinceros. Mas olha como a gente tem a capacidade de se superar diante da aflição. Talvez a minha bem-aventurança e a minha felicidade viesse depois, porque eu não conseguisse fazer um belo suco dessa limonada nessa existência. Talvez eu não conseguisse. Mas o que a gente quer trazer aqui? É possível. Eu não posso dizer a vocês que é fácil, que é simples e nem que eu saiba fazer. Mas eu posso dizer que é possível. Essa promessa de Jesus, bem-aventurados, felizes os aflitos, felizes os enlutados, os que padecem de quaisquer aflições, os doentes. Isso é uma promessa que pode se cumprir lá na frente, como pode se cumprir hoje, logo amanhã. Porque o que mudou aqui na vida do Amazonas Hércules, e depois se vocês quiserem procurar na internet, tem fotos dele, inclusive, é muito bacana. Podem colocar também Centro Espírita Filhos de Deus ou Colônia Curupaiti. A grande diferença foi o posicionamento dele diante da aflição. O posicionamento dele diante da vida.
E poderíamos nos perguntar como tem sido o nosso posicionamento diante da vida, quando chegam as aflições, quando chegam os testes, os desafios, e temos tantos nesse momento para treinar, tantas possibilidades. Qual o nosso posicionamento? A gente fica nesse lugar da reclamação o tempo todo? Da vitimização? Da projeção de culpa no outro? Ou será que a gente faz o que o Amazonas Hércules fez e que é possível fazer, por mais desafiador que seja? A gente olha a circunstância e fala, é isso que temos para hoje? Então vamos fazer o melhor que é possível diante disso que temos para hoje. Então, se eu tenho essa doença, e se o lugar onde Deus me plantou para propagar a sua mensagem é aqui, então façamos. É o que ele fez. Ele poderia passar a vida inteira se vitimizando, a vida inteira se lamentando tudo que ele não viveu. Ou escrever uma bela história diante do que ele tinha ali para viver. Finalizando a nossa fala, eu queria deixar para vocês a letra de uma música que é do João Cabete. Cabete escreveu músicas belíssimas. Como eu não... Se eu começasse a cantar aqui, ia começar a cair o número de pessoas assistindo, então a gente prefere declamar. É uma música chamada Fim dos Tempos. E nessa música, João Cabete diz assim: Vem Jesus, divino amigo, este mundo consolar. Vem com teu olhar profundo toda a terra iluminar. Afastai do mundo a guerra, o chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primaveras, criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Muito obrigada a todos. E eu passo agora a palavra ao Augusto para a gente ver se vão ter perguntas, como a gente pode continuar. Amiga, quanta luz em suas palavras que nos acalmam, que nos conscientizam, porque, como a gente costuma dizer, em praticamente todas as lives que nós temos a honra de termos aqui, que em todos os instantes, em todos os temas, há muita lucidez de nossas partes, né? De nossa parte. Qual tem sido a nossa responsabilidade, né? Como você falou muito bem, há tempo para tudo. Há tempo para a dor, há tempo para o choro, há tempo para a felicidade. Todos nós precisamos entender que tudo que nós viemos aqui, escolhemos viver, né? As provas, as dificuldades, são para o nosso engrandecimento, para a nossa evolução, para a nossa expiação. E acredito que melhor exemplo do que o nosso amigo Hércules não poderia ter. Inclusive, enquanto você falava, procurei aqui, ele, se eu não me engano, seria esse mesmo, que ele é conhecido como poeta do amor. É esse mesmo. Sim. Que história magnífica, que exemplo único que nós temos de começar a enxergar as nossas aflições como escada para a nossa subida espiritual, né? O quanto de agradecimento, de gratidão nós temos por Deus nos conceder essa chance, que você bem disse que, às vezes, se eu tivesse uma maior visibilidade de onde eu estou, talvez eu não conseguiria tanto, né? Então, algumas restrições que a gente entende do corpo físico acabam que nos proporcionam olhar com olhos do espírito. E é justamente esse nosso desafio, né? Essa provação que nós temos aqui enquanto espíritos passando por uma experiência carnal e não o contrário, de nós conseguirmos enxergar a vida com os olhos do espírito, né? E eu acredito que todos nós tenhamos essa dificuldade, né? E eu me coloco exatamente como você, e às vezes a nossa vida é tão confortável, tão cômoda, né?
a gente quase nunca sai da nossa zona de conforto e às vezes a gente está tão nessa zona de conforto que a gente pede para que nós nos tiremos dela, porque nós precisamos sair a todo instante. E uma coisa que você falou também, que eu achei importantíssimo, é o que Deus espera de todos nós nesse período de quarentena. O que Ele espera que seja a nossa atitude, a nossa mudança de pensamento, né? A nossa reestruturação, né? É muito bom a gente sempre falar disso, porque não parece óbvio e não é para muita gente o quanto de reformador tem sido esse instante em que nós estamos nas nossas casas, onde nós deveríamos estar fazendo o que nós deveríamos estar fazendo, com quem estamos dividindo, né, esse espaço. E é justamente isso, né? A nossa prova começa em casa e é difícil para a gente, enquanto espíritos encarnados, com uma limitação de compreensão, compreender essa frase, né? Bem-aventurados os aflitos. Por que será que quem sofre vai ser recompensado, né? Como você disse, não, mas eu acho que vai ser em uma outra vida, porque nessa eu acho que não tem mais jeito. Mas será que a gente já não está sendo já recompensado com muitas coisas? Será que nós não estamos sendo privilegiados em muitas outras coisas? E o quanto nós temos feito valer toda essa responsabilidade, né? E mesmo para quem sofre, para quem passa pela dor, porque a dor, ela eu tenho uma frase que eu ouvi que eu levo até hoje. A dor, ela é necessária e ela é, às vezes, obrigatória, mas o sofrimento não, nós escolhemos, né? Mas nós precisamos de passar por todas essas fases do luto, né? Porque nós temos as nossas perdas, nós precisamos compreender essas perdas com bons olhos, né? Nós precisamos, tem um tempo de tudo, tem um tempo de ganhar, tem um tempo de perder, tem um tempo de substituir, né? Como teve um amigo nosso, o Helder, ele falou há uns 15 dias, falando que a natureza é o maior exemplo que há tempo para tudo. Há tempo para estação de florir, de seca, de chuva, de calor, e não cai nenhuma folha de uma árvore sem que Deus não conceda, nem que saiba, né? Vamos verificar aqui na nossa caixa de comentário. Eu acredito que a gente possa acrescentar com alguma coisa que já foi dito aqui, embora, pelo que eu estou vendo aqui, o que mais tem é gratidão aqui, né? Pela palestra, pela clareza, né? Simpatia. Muita gente aqui falando que quanto essas palavras fazem da nossa fase hoje, né, desse desafio, né, de ficar em casa, de nos olharmos um pouco com olhos de amor, fazem a nossa prova ficar um pouco mais leve, mais suave. E uma coisa que você nos disse, né, que eu achei interessantíssimo, que eu estou sendo um aluno assim, aquele aluno que senta na primeira fileira assim da sala e fica assistindo maravilhado, Deus nos concede vir aqui e fortalecer a nossa musculatura espiritual para nós mesmos conseguirmos carregar a nossa cruz. Essa frase eu achei maravilhosa, ela nos toca de uma forma tão intensa, né? E às vezes a gente não está compreendendo que Deus quer que a gente fortaleça a nossa musculatura espiritual, né? O quanto de treinamento nós temos feito, né? Nós podemos fazer comparação exatamente como o nosso corpo físico, né? Nós treinamos, nós condicionamos, nós alimentamos o nosso corpo e nós reforçamos a parte do corpo que nós queremos mais que seja desenvolvida. E o nosso espírito, né? Como nós temos feito para a nossa musculatura espiritual tornar-se forte o suficiente para nós conseguirmos carregar a cruz sem lamentar, sem reclamar, né? Sem ser ingrato pela oportunidade, né, de se sentir aflito, porém recompensado. E compreender que, por mais que nós não entendamos nesse instante agora, porque graças a Deus nós temos o véu do esquecimento, porque às vezes a gente está colhendo frutos do que realmente a gente plantou. E como você muito bem disse, pode ser de outras vidas, né? Pode ser as dores que a gente carrega de 10 mil anos atrás, mas que a gente está colhendo ainda hoje e que nós estamos sendo, sim, recompensados, né? Nós estamos sendo assistidos, né? De forma infinitamente bondosa, né? Misericordiosa, porque Deus espera de nós realmente sair dessa zona de conforto
e que a gente fortaleça, né? Principalmente falando sobre essa época que nós estamos dentro de casa, né? Simão Pedro comentou aqui, falando que qual seria a importância desse instante pelo qual passamos. Você pode comentar um pouquinho para a gente aí? Posso sim. Eu acredito que tem que essa resposta, né, a pergunta do Simão, qual a importância do momento pelo qual passamos, ela pode ter uma resposta no aspecto coletivo e no aspecto individual. Então, no aspecto coletivo, basta que a gente observe que o modo como vivíamos, a gente falou rapidamente sobre isso, a forma como as sociedades, os diferentes países, essa coletividade da Terra foi desenvolvendo para, né, cada vez mais, como se os recursos fossem infinitos, como se existisse a possibilidade de jogar coisas fora, como na verdade, como bem falam os ecologistas e o André Trigueiro, não existe lá fora, e nós temos vivido como se o planeta não precisasse respirar, como se a natureza estivesse sempre ali disponível para as nossas devastações, para o atendimento dos nossos excessos, e a gente poderia falar acredito que todos aqui saibam, né, a forma como nós temos vivido. Cada vez menos tempo para o que é mais importante, cada vez criando novas necessidades que não são reais necessidades. Quem está em casa como eu deve ter observado, por exemplo, que não está precisando de sapato, né? Eu adoro sapato, não tenho muitos por disciplina, mas adoro. E outro dia eu falei, gente, quanto tempo eu não uso um sapato? E talvez um dia desses o sapato parecesse uma coisa imprescindível, a gente anda tanto pela vida e de repente várias coisas que estavam ali na nossa escala, e aí a gente fala de forma coletiva mesmo, várias coisas que as sociedades consideravam como imprescindíveis, de repente perderam importância, porque nós fomos nos perdendo mesmo nesse mundo materialista do que era importante, do que era imprescindível. Nós fomos destruindo a casa que nos acolheu, o planeta que nos acolheu. E como se isso não importasse, como se o planeta que vamos entregar às gerações futuras, como se o fato de não termos tempo para educar os nossos filhos, alguém vai educar, né? Vamos pagar alguém para educar. Como se o excesso de horas de trabalho não tivesse também. E assim com tantas coisas, nós fomos simplesmente nos perdendo do essencial e priorizando aquilo que não era essencial. Então, de forma coletiva, há um chamado, uma convocação para que os nossos representantes, para que nós, enquanto membros de uma coletividade, pudéssemos olhar para o nosso planeta, olhar para as reais necessidades, para o que é supérfluo, para um consumo mais consciente, olhar para o capitalismo, para esse sistema e ver o que a gente pode dosar nessa relação de consumo, visto que quando a coisa aperta, não dá para comprar, não dá para comprar o ar. Inclusive, tem vários lugares em que eu atendo pacientes, né? Então eu tenho muito paciente que está nesse ambiente de trabalho. E tem muitas pessoas, muitos lugares que conseguiram até comprar respiradores, mas você precisa de pessoas treinadas para usar os respiradores. E essas pessoas treinadas também estão adoecendo. Essas pessoas treinadas estão exaustas. Então, o ser humano está precisando olhar para ele mesmo. Está sendo convocado a entender que o dinheiro realmente não pode comprar tudo, como parecia que era possível. Inclusive, tinham memes, coisas assim no Facebook, brincadeiras até, dizendo assim, olha, dinheiro não compra tudo, mas compra chocolate, é a mesma coisa. Dinheiro não compra tudo, mas compra tal coisa. Não compra felicidade, mas compra coxinha para quem gosta, é a mesma coisa. E de repente a gente está percebendo que ter um plano de saúde não está nos salvando, por exemplo. Que pessoas de diferentes classes sociais estão democraticamente morrendo sem poder ser enterradas da mesma forma. Então, de forma coletiva, tem um monte de aprendizado que estamos sendo convocados. Não necessariamente, eu sinceramente não sei se estamos aprendendo,
mas estamos sendo convocados a aprender. A importância desse momento é uma tarefa prática. Sabe quando o professor chega assim, ó, simulado hoje, valendo nota. Não estava ninguém estudando, não estava estudando, estão despreparados, então começou, tá valendo. A gente foi pego assim, parecia que estava tudo ok, e de repente o planeta está tendo uma lição muito intensa de humanidade. Tem uma frase também que circulou bastante, né? O nosso problema é esse, falta de humanidade. E muitos, inclusive espíritas, queremos ser seres angélicos antes de termos conquistado o patamar da humanidade, de nos considerarmos iguais, de nos compadecermos da dor do outro, de não nos considerarmos milimetricamente superiores a quem é diferente de nós, a quem pensa diferente de nós. E individualmente, a gente tem um monte de aprendizado. E aí, esse aprendizado individual, a gente precisa olhar o nosso contexto. Porque tem gente que o grande aprendizado desse momento é uma batalha intensa lá fora. Tem um monte de gente que está vivenciando, e inclusive vai ter traumas quando tudo isso passar, como num cenário de guerra. Porque não está dormindo, porque mal está se alimentando, porque está distante da família, porque está exausto, lutando pela vida de pessoas que talvez nem tenham dimensão de toda aquela dedicação. E tem pessoas como nós que estão em casa, seja trabalhando, segurando, né, todas essas bandejas de casa, porque não dá para a gente chamar ninguém para nos ajudar em casa, não chamem ninguém para ajudar vocês em casa, então a gente precisa cuidar da casa, cuidar dos filhos e trabalhar. É um outro tipo de aprendizado, é de um outro lugar o aprendizado. Mas há algo que liga todos esses aprendizados, inclusive na forma como a doença se apresenta, que é aquilo que eu faço individualmente tem um impacto no coletivo. Então, se eu saio de casa e se eu circulo livremente, isso tem um impacto não só na minha vida e na da minha família. E isso tem um impacto no coletivo. Então, da mesma forma que a transmissão dessa doença, o fato dela ser tão transmissível, nos dá essa mensagem gritante, olha, o que você faz individualmente causa um impacto na sua comunidade. Uma pessoa infectada que circula, ela causa um impacto na sua comunidade. Numa cidade pequena, eu morava em Corumbá e estou em contato com as pessoas de lá, no Mato Grosso do Sul, uma cidade bem pequena. Uma pessoa que estava infectada e de repente aquilo já sai do controle. Só que esse aprendizado serve para tudo. Então, uma pessoa que não descarta o seu lixo da forma correta, impacta toda a sua comunidade. Uma pessoa que está com seu coração cheio de ódio, impacta toda a sua comunidade. Mas o contrário também é verdadeiro. Uma pessoa que consegue encher o seu coração de amor e vibrar na faixa da amorosidade, ela também impacta toda a sua comunidade. Basta que olhemos os exemplos. O impacto, qual que é a dimensão da encarnação de um Chico Xavier? Qual o seu raio de alcance? Quantas pessoas ele consegue levantar com a sua vida? Então, à medida que cada um de nós compreendeu o impacto que a nossa vida, que a nossa fala, que o nosso posicionamento tem em toda a comunidade, a gente terá aprendido, talvez, a grande lição que essa doença veio trazer para a humanidade. A gente estava conversando sobre isso quando deu início, né, a essa crise toda, com o nosso grupo de jovens que, falando nisso, eles estão aqui, né, agora, vendo a gente, e eles comentaram uma coisa que, assim, na época era muito novo ainda para a gente pensar sobre isso, mas eles disseram assim, a gente não tem que olhar qual é a marca do tênis que você usa, qual que é a marca de roupa, você simplesmente usa o que você tem dentro de casa. Então, assim, os jovens estão começando a ter essa ideia, quão belo isso é para os jovens de hoje em dia, né? Que daqui a pouco vão ser os que plantam também e os que colhem, e a gente entender isso tudo que é agora mesmo, né? Nosso amigo Romero perguntou... Larissa, qual é a sua opinião sobre a forma de se relacionar, se seria diferente na pós-pandemia?
E aí é que vem se a gente vai fazer a tarefa de casa ou não, né? Se a gente fizer a tarefa de casa, se a gente realmente aprender tudo o que essa experiência tem a nos ensinar, de forma individual e de forma coletiva, então essa recuperação do meio ambiente que tem tentado se recuperar, nós estaremos mais atentos às leis que são aprovadas, às políticas públicas, aos acordos internacionais, para que aquilo que pôde melhorar seja mantido e aquilo que não teve tempo de se recuperar possa respirar. Esse é um aprendizado, por exemplo, em relação ao planeta, se tivermos aprendido a lição. Então, se tivermos aprendido a lição, aqueles pais que talvez não tivessem tempo, não soubessem o que está acontecendo na vida dos seus filhos e que agora estão vendo de perto, estão ali sendo obrigados a conviver, a lidar com a tarefa de casa e tudo isso, talvez retensem essa necessidade de colocar numa escola tão cara e com tantas atividades extras e por conta disso precisar ganhar tanto dinheiro para manter tudo isso. É uma possibilidade de repensar certas escolhas para priorizar o que é essencial. Para de repente, será que daqui para frente a gente pode manter uma refeição da família em conjunto, já que foi tão bacana durante a pandemia a gente ter essa experiência? Será que é possível ter mais tempo para um olhar para o outro? É engraçado que antes as redes sociais eram um certo problema, né? Porque, não sai do celular. E agora tem um monte de gente se queixando, não aguento mais live, é tanta live. Não aguento, porque chega uma hora que o excesso nos cansa. Chega uma hora que aquele jovem que estava lá, pra quê ir lá fora, jogar bola, fazer não sei o quê, eu quero ficar aqui no videogame. Tá assim, meu Deus, eu quero ver gente. Não aguento mais essa relação aqui. Às vezes a gente precisa ter muito de uma coisa que a gente parecia gostar para descobrir que a gente pode dividir o nosso tempo com várias coisas, com isso e com outras coisas. Então, se nós aprendermos o que essa experiência tem a nos ensinar, nós conseguiremos discernir melhor o que é essencial e o que é supérfluo. O que precisa ser priorizado e o que pode ficar para depois. A gente vai conseguir agir na vida com um pouco mais de humanidade, com um pouco mais de respeito ao nosso planeta, um pouco mais de respeito a essa casa, a terra, que tem nos acolhido. Tomara, estamos vibrando para isso. Eu vi uma frase que se aplica muito bem ao que você falou. Nós estamos tentando aprender os seres humanos a serem humanos, né? A nossa amiga de Maria José, no Rio de Janeiro, a Zezé, perguntou como lidar com o desânimo e desespero do isolamento. Gente, isso é uma pergunta que eu me faço também, tá? Todos nós estamos nesse barco. Talvez vocês tenham percebido que mais até do que antes, se antes a gente já tinha uma coisa muito cíclica, né, no nosso humor, nos nossos pensamentos, nenhum de nós consegue, no estágio evolutivo em que nos encontramos, vibrar amor o tempo todo, vibrar paz, a gente não está nessa faixa. Quem está matriculado aqui nessa turminha dá uma boa oscilada durante o dia, é ou não é, né? Estamos aqui no mesmo barco. Se tem algum missionário que se sentiu ofendido, desculpa, estou falando da realidade da maioria. E aí o que acontece? Se a gente está num cenário coletivo que envolve muita angústia, que envolve muita dor, que envolve muitas incertezas, dificuldade de planejar o depois porque a gente não sabe a data que vai acabar, então essa oscilação fica muito maior. A rotina, ter uma rotina para enfrentar esse momento é uma coisa que é bacana, mas a gente também precisa ter cuidado para não ficar rígido nessa rotina e se frustrar o tempo inteiro, porque à medida que o meu humor oscila, tem dias que eu consigo acordar, né, fazer uma meditação, uma oração, eu vou fazer a minha comida e estou super positiva. E tem aquele dia que eu já não acordei muito bem, que está tudo mais difícil, que eu estou mais compadecida da dor do outro. Então, assim, a gente precisa respeitar um pouco a nossa própria oscilação. Senão eu crio uma coisa muito rígida para o meu dia a dia e eu vou estar sempre frustrada, sempre mal. Agora, tem algumas coisas que eu acho que a gente pode considerar dicas que eu tenho pelo menos usado na minha vida, tem me ajudado. Por exemplo, notícias. Gente,
As notícias não têm novidades a cada 10 minutos. Então, você ficar, por exemplo, atualizando um determinado jornal, alguma coisa que você tem no seu celular, a cada 10 minutos para saber os últimos acontecimentos, só vai te angustiar. E só vai fazer com que nessa oscilação você passe mais tempo vibrando na faixa do desespero, do desânimo, do luto, da aflição, da desesperança. Então, escolhe um momento do dia, porque sim, estamos aqui no mundo real e precisamos saber o que está acontecendo, mas escolhe um momento do dia. Tá, tal horário eu vou me informar, tal horário eu vou saber o que está acontecendo. E não toda hora ficar ali no noticiário ou vendo no próprio celular. Isso é uma coisa. Outra coisa é, se eu não consigo vibrar no amor e na paz e na esperança o tempo inteiro, então eu preciso ter momentos no meu dia em que eu sou convidada a elevar um pouquinho essa faixa. Então, é uma live de oração, de música, de estudo, como que a gente está fazendo agora. O que a gente está fazendo aqui? Todos nós, inclusive eu mesma, a gente está dando uma puxadinha para cima na nossa vibração. Eu costumo dizer que quando eu vou fazer um estudo, a minha sensação pessoal é que a espiritualidade me dá assim uma ducha. Sabe assim, uma ducha, não um banho, não é aquela água pingando, não, uma ducha, uma limpeza. Por quê? Porque a nossa casa, uma cachoeira, aquele chuveiro mais forte que tem. E eu saio assim, nossa, obrigada, obrigada, obrigada. Porque a nossa casa fica muito impregnada daqueles nossos pensamentos. Aquilo que a gente pensa mais tempo na nossa casa, pensamento, energia, matéria. E a gente vai impregnando a nossa casa. E daí a gente não pode sair de casa? Você não precisa de vez em quando tirar a teia de aranha da parede? Então, tem umas teiazinhas aí desses pensamentos, dessas notícias. A gente tem que fazer um faxinão. E como eu faço esse faxinão? Eu tenho que ter momentos no meu dia a dia em que eu vou escutar coisas boas, músicas boas, leituras edificantes, conversas, porque também tem o seguinte... O que acontece na cozinha da nossa casa? Eu mesmo passo a maior parte do dia na cozinha da minha casa. Por quê? Porque você vai fazer uma coisinha e você suja. Você limpa e suja, você limpa e suja. E a gente faz isso. Sai de uma live maravilhosa, fala, nossa, escutei a Larissa, tô super empolgado, bem-aventurados os aflitos. Aí saiu daqui, vai lá no noticiário, ou vai ligar para a vizinha para falar mal de ciclano, de beltrano, para se lamentar. Sujou tudo de novo, né? Aí vai ter que limpar de novo. Entendem? Essa é a nossa realidade. A gente não vai conseguir manter. Então, limpou, vai dar uma sujadinha, limpa de novo. E assim a gente vai passando, né? Vai sobrevivendo a essa experiência. É uma pena muito grande toda vez que chega nessa hora, porque eu lamento muito, porque deveria ter mais umas 2 horas, né? Mas, infelizmente, o Instagram está nos dando aí mais 1 minuto e 20 segundos. Agradecemos, amiga, pela sua presença, pelo seu presente a todos nós hoje, e que nós possamos sair daqui, sim, estimulados, mas sabermos que há o tempo para tudo, né? Temos certeza que nós vamos ter nossas fases, né, difíceis, fáceis, mas que nós permaneçamos firmes no propósito, ok? Gratidão, fique com Deus, todos os nossos amigos aqui conectados. Foi uma honra estar aqui juntos e a gente espera se ver mais vezes, ok? Um abraço a todos, tchauzinho. Fiquem com Deus, gente.